Alô, alô, caros amigos e amigas do P2. Olha aqui, o Brasil pode estar em transe, mas hoje estamos imperturbáveis. A falação da política encontra hoje nosso corpo fechado. Sim, decretamos lockdown nessa enxurrada de fatos e na ansiedade que isso nos provoca. O mundo, gente, não vai acabar amanhã. Então respira fundo, relaxa e bora conversar sobre política. Calma, alma. Vamos falar sobre política em sua dimensão mais prática e também mais sonhadora, mais invisível e, ao mesmo tempo, mais impactante, mais cotidiana, tanto quanto interessante. Em suma, mais feminina. É ou não é, Lívia Carolina? Com certeza, Caião. Eu acho que a gente vai sair dessa gravação bem feliz, viu? Amores, este é o 10º episódio do Política ao Quadrado. Foram 9 episódios feitos com muito amor e com muito frio na barriga. E esse provavelmente não vai ser diferente. Bom, eu tô aqui olhando para 2 carinhas que me fazem lembrar de uma época muito boa na minha vida. Nós estamos aqui com 2 bacharéis em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. 2 mulheres que parecem estar olhando para suas próprias experiências do passado para dar as mãos a outras meninas mulheres que estão em busca do futuro. Quem são elas? Renata Malheiros Henriques e Larissa Ushizima. Renata é coordenadora nacional dos projetos de empreendedorismo feminino do Sebrae, mestre em políticas de desenvolvimento pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e cofundadora da Alma Mater. Larissa é servidora pública de carreira, com mais de 10 anos de experiência na área de gestão de projetos internacionais, mestre em assuntos internacionais pela The New School nos Estados Unidos e também cofundadora da Alma Mater. Tudo bom, meninas? Obrigado. Lívia, é um prazer estar aqui no Política ao Quadrado com vocês, falando desse tema que é tão caro no nosso coração, falar de mentoria. Obrigada, muito feliz de estar com vocês hoje, todo mundo que está ouvindo a gente. Oi, Lívia, oi, Caio, adorei a poesia no finalzinho ali, a rima, Caio, feminina com Carolina, e é um prazer estar aqui também. Muito obrigada. Ótimo. Meninas, a gente vai falar também e principalmente do projeto de vocês, que é a Alma Mater, né? Essa denominação latina, ela geralmente designa instituições formativas de ensino. Por que esse nome, que além de super sonoro, ele é tão visceral? Ele remete à nutrição, remete a cuidado. O que esse nome, logo de cara, já diz do projeto de vocês? Alma Mater não está aqui sem querer, né? A gente volta das nossas experiências internacionais, como você comenta, Lívia. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos, Rê fez mestrado na Inglaterra, e a gente vê que na Alma Mater, em cada uma das nossas Alma Maters no exterior, existe uma rede muito forte de conexão, né? Dos professores, dos ex-alunos, desse apoio e quanto essa rede é importante para principalmente recolocação profissional depois. Voltamos a Brasília, né? Brasília sempre é a nossa casa e nos reconectamos com a nossa Alma Mater aqui também, a Universidade de Brasília. Então, está isso muito forte na essência do projeto, que é essa reconexão com a nossa Alma Mater e a mãe que nutre, né? A gente vê muito o poder de uma universidade pública e gratuita, o quanto ela é transformadora nas nossas vidas, né? Meu pai é a primeira geração da família de imigrantes e que vai para uma universidade pública e gratuita. Pela parte da minha mãe, eu tenho um avô analfabeto. Então, assim, é uma geração transformadora através da educação. Então, a gente tem isso no nosso cerne do projeto, porque vê que realmente é um poder da educação, de uma educação transformadora de vidas. Certo. Você, Rê? Tem uma outra coisa também no nome Alma Mater que é bem interessante, que como tem essa ideia, né, das pessoas que passaram pelas universidades têm a mesma Alma Mater, quando a gente trabalha com mentoria feminina, ou seja, mentoria de jovens mulheres, a gente sabe que as mulheres em geral, por questões culturais, muitas vezes encontram desafios adicionais no mercado de trabalho. E um dos problemas que acaba afetando as mulheres é a questão de falta de exemplos. Não que eles não existam, o problema é porque as pessoas não jogam luz neles. Então, a gente só sonha em ser aquilo que a gente vê gente como a gente sendo. Então, nós meninas, né, se a gente não vê mulheres engenheiras, mulheres astronautas, mulheres motoristas de caminhão, mesma coisa. Se o Caio pequenininho, o menininho, não vê homens bailarinos, homens professores primários, a gente vai achar que isso não é pra gente. Então, é muito importante também a gente conectar com quem saiu da universidade, com quem já sentou naquele mesmo banco, com quem fez um curso semelhante. Olha, essa pessoa está nessa posição, está fazendo esse trabalho muito legal, olha, está trabalhando com isso. Então, a Alma Mater também, como ela é um trabalho de mentoria,
a gente busca explorar essa coisa do exemplo, a força do exemplo. Gente, e o que é o projeto, assim, quais foram as primeiras experiências que vocês tiveram na prática e se foi igual vocês estavam pensando na concepção do projeto? Olha, Caio, uma coisa que eu trago muito, assim, como uma mentoria informal, não um mentor formal como a gente tem pensado hoje no projeto, eu comento com vocês. É aquele chefe que um dia falou para você, Caio, vai lá, você consegue, se candidata àquela vaga, você pode ser o próximo chefe. É o colega que disse para você, pô, por que você não faz um mestrado em área tal? São conversas, amigos, chefias, às vezes o nosso pai e a nossa mãe, que estão grandes mentores na nossa vida, e às vezes a gente desconhece isso, né, ou não dá o devido valor ao papel que eles tiveram também nesse aspecto de mentoria. Então, eu tive a sorte, tanto de colegas da UNB, como chefias ao longo da carreira, que desempenharam esse papel de mentores informais, né, que ajudaram a mostrar caminhos profissionais, ajudaram a olhar oportunidades como a que eu tive de fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Eu achava que aquilo não era para mim, Caio. Assim, não venho de uma família rica, uma família do interior de São Paulo. Eu não tinha dinheiro para pagar um mestrado nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que é muito caro. E o que te convenceu que era para você, Lari? Amigos que tinham feito já mestrado nos Estados Unidos e me falaram, se você tem esse sonho, vai e faz, se candidata. Aí eu, gente, mas eu não tenho dinheiro. Então a gente fica até preso um pouco nessa nossa limitação, que é real, né, existe. Mas eu fui, me candidatei, mesmo sem saber exatamente como eu pagaria depois pelo mestrado. E não por acaso, uma das minhas cartas de aceitação no mestrado nos Estados Unidos já veio com uma bolsa de estudos. Então, se eu não tivesse aquele apoio e aquela luz de amigos que talvez acreditassem até mais no meu talento que eu mesma, não teria nem me candidatado, né? Não teria nem passado pela dúvida de, será que eu vou ser aceita? E se eu for aceita, será que vem uma bolsa de estudo já na minha carta de aceitação? Então, eu acho que isso foi uma das dores e parte da minha história que me faz voltar também a Brasília e imaginar como é a UNB hoje. Também me lembro de formar e ter muitas dúvidas, né? De sentar no colo de colegas no último semestre da faculdade, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso ter um emprego e não sei exatamente por onde começar. Gente, então, tem uma palavra, desculpa, Larissa, tem uma palavra hoje que ela está quase criminalizada, mas vocês falaram muito de apoio, de conversas, né? Que é a palavra coach. Qual que é a diferença da mentoria para o coach, Renata? Essa eu vou deixar para a Larissa responder, que ela é muito nessa. Vai lá, Lari. Vamos lá, Caio, é uma dúvida ótima, assim, na verdade, coach virou um palavrão e tem vários excelentes profissionais no mercado que fazem um trabalho sério. A gente vê, tem duas diferenças, quer dizer, algumas diferenças entre um coach e um mentor. Um coach vai usar uma metodologia específica, em geral, tenta resolver um problema ou ajudar o seu coachee, né, o cliente, a resolver um problema mais de curto prazo. Então, eu trabalho numa empresa, gostaria de buscar uma posição de chefia, posso ter um coach me auxiliando a identificar quais são os caminhos, ou um caminho em relação a metas, né? Você trabalha com um coach, com uma metodologia própria, um profissional formado para isso, para te ajudar a alcançar aqueles objetivos. Então, você traça objetivos junto com o seu coach. E aí, claro, de acordo com o momento profissional de cada um. O mentor já tem um papel um pouco diferente, né? Você olha, muitas vezes, num horizonte de médio e longo prazo, e o mentor, acima de tudo, vai falar a partir das suas próprias experiências. Então, o mentor olha para si, para suas dificuldades, para os seus dilemas, para as suas conquistas, e a partir disso, a partir da sua vivência, ajuda o seu mentorado a instigar, a trazer perguntas e, olha, como você pode enfrentar essas dificuldades? No meu momento, eu enfrentei daquela forma, mas hoje, vamos olhar junto o que está disponível, né? Num caminho, numa carreira em relações internacionais. Quais são as opções disponíveis, né? Você pode ser um diplomata, você pode seguir uma carreira em comércio exterior. Então, um mentor vai olhar muito e beber muito da sua própria experiência e compartilhá-la com o seu mentorado. Ô Rê, quando a gente foi criar o Política ao Quadrado, teve um momento que a gente teve que tomar uma decisão, né? O Germano, ele fazia um ano, mais ou menos, que ele me falava, vamos fazer um podcast. Aí primeiro eu levei, assim, na brincadeira, e aí depois eu percebi que ele estava falando um pouco sério, aí eu tentava fugir,
E aí depois quando vê, nasceu, entendeu? Como é que foi esse momento da Alma Mater? Tipo, vocês ficavam sonhando e aí um dia vocês estavam bebendo uma cerveja e decidiram? Ou isso já vem sendo gestado há muito tempo e precisava só de conciliar as agendas? Como que foi? Legal. Olha, como a gente é amiga já de longa data, a gente, né, conversava sempre e tal, mas assim, uma das coisas que a gente conversava era isso, olha, nós tivemos tantas oportunidades, né, então assim, a gente tem no mínimo obrigação de tentar devolver um pouco para a sociedade o tanto que a gente já recebeu. Então a gente falou, vamos trabalhar com algum projeto voluntário, vamos trabalhar com alguma coisa, e eu também trabalho no Sebrae com a parte de empreendedorismo feminino, né, então já estava estudando essas questões de mulheres, de gênero, desenvolvimento e tudo mais. Então a gente falou, que tal se a gente trabalhasse com jovens meninas, vamos trabalhar na universidade, vamos voltar para onde a gente, né, que deu tanta coisa pra gente. E aí fomos até a UNB. Eu lembro que isso foi o quê? 2019, mais ou menos. E aí nós encontramos com uma UNB muito mais diversa, né? Já são aí alguns anos de projetos de cotas e tal. Coisa que na nossa época praticamente só tinha pessoas brancas no nosso curso, né? Muito elitista, inclusive. Qual foi a época de vocês? Vamos falar a idade agora. Vamos revelar a minha também. Então, eu entrei em 2003 na UNB, saí em 2007. 2006, 2007. Então essa mudança é muito rápida, então. Uma coisa rápida, né? Acho que foi da política de cotas também, né? Mais ou menos uns 10 anos, 10 a 15 anos. Eu não lembro exatamente quando foi o começo das cotas. Eu ingressei em 2004 e o meu semestre foi um dos primeiros semestres, eu acho que foi o primeiro de 2004, foi o primeiro de cotas da UNB. Exato. Bom, aí chegamos lá, vimos uma UNB muito mais diversa, que beleza, né? Maravilha. E aí começamos a conversar com grupos de meninas também, fomos para relações internacionais, conversamos com os colegas e tal, e elas falaram, olha, realmente tá mais diverso, mas isso não significa que tá mais inclusivo, né? Então, assim, existe muitas vezes uma barreira e um abismo entre cotistas e não cotistas. Muitas vezes eles se sentam, inclusive, em lados diferentes da sala. E a gente falou, como é que é isso? Não, como que é, né? E não é difícil de imaginar por quê, né? Assim, mais num curso como Relações Internacionais, que muitas vezes as pessoas já chegam falando inglês, já fez intercâmbio para os Estados Unidos, enfim. Então, existe uma questão aí de socialização. E isso, depois conversando com outros colegas de outros cursos, a gente identificou que isso não é só de Relações Internacionais. Outros cursos também oferecem isso. Então, a gente já viu ali uma oportunidade um problema e uma oportunidade de atuação. Peraí, as cotas realmente tornam a UNB mais diversa, a universidade mais diversa, mas isso não necessariamente quer dizer que ela seja mais inclusiva. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a acelerar esse processo. Então, a gente fez um primeiro edital para essa turma piloto, nem fizemos propaganda, né, mas recebemos muitas inscrições, fizemos uma seleção de meninas. Hoje nós temos 13 estudantes, né, a turma é de Relações Internacionais e Ciência Política. Na turma nós temos cotistas, não cotistas, mulheres brancas, mulheres negras. Enfim, a ideia é que a gente realmente junte esses grupos, porque não faz sentido a gente ter essa divisão, ainda que às vezes inconsciente, ainda que às vezes as pessoas não chamem atenção. Então, a Alma Mater nasce nesse contexto de querer devolver para a sociedade os benefícios que a gente teve, querer atuar com a brecha de gênero, querer atuar também com a questão de diversidade e inclusão e de, claro, jovens que estão começando a sua carreira, né? Então, assim, esse momento, saída da universidade, começo de carreira, é muito importante a gente ter apoio. Né? Então, ela nasce por aí. Pegando um gancho da Rê em relação a como ela nasce, a gente volta para a universidade também para tentar ouvir das alunas e entender quais são as principais dificuldades, né? A gente fez uma pesquisa de diagnóstico e queria compartilhar alguma desses dados com vocês. Das alunas entrevistadas, 70% disseram que consideraram em algum momento da graduação deixar a graduação, que nos assusta muito, 70%. É muito então, alto. Assim, é uma universidade pública e gratuita e ainda assim você tem uma possível desistência, e essa era uma percepção. A gente tentou voltar ao UNB, conseguir dados, a gente não conseguiu, infelizmente, esses dados, mas havia uma percepção entre os colegas de desistência entre os alunos, né? E a gente ouviu isso muito forte de ciência política também. 30% dos entrevistados disseram que não sabem como procurar um emprego, 50% não sabiam o que fazer depois e 60% disseram que a universidade não dá ferramental, as habilidades para que eles precisam para ingressar no mercado de trabalho. Então você tem as pessoas com muitas dúvidas, né? E fazer essa ponte quando você tem uma rede de apoio, quando você conhece pessoas, quando, né, você já tem um colega que já ingressou numa empresa
e consegue te passar um pouco do caminho das pedras, de como é um processo seletivo. Assim já é difícil. Imagina para as pessoas que não têm referencial, né? Esse era um dos pontos. Você tem uma primeira geração de universitários, né? Então, pessoas que muitas vezes não conseguem, não conversam em casa, não tem com quem conversar em casa sobre os desafios da universidade. A gente vê muito a Alma Mater e a Rede das Mentoras atuando também nisso, né? Hoje, das 13 alunas, como a Renata comentou, 70% delas são cotistas, ou cotistas raciais, ou cotistas que vieram de escola pública. Então, a gente vê aí um trabalho muito importante também para conectar esse mundo com pessoas, né, conectar as pessoas com esses profissionais mais experientes. Gente, vocês têm vivência no mundo corporativo, né, e sabem muito sobre questões de administração, etc. Tem uma das coisas que toda empresa tem um mapa estratégico, onde tem as missões, os valores, etc. E as missões, a missão dessas corporações são muito ambiciosas. Por exemplo, eu estava lendo recentemente a da Coca-Cola, é a coisa utópica também, assim, porque falava que o sonho deles é que toda a torneira não saísse água, mas saísse Coca-Cola, entendeu? No futuro. Assim, eu queria saber qual que é a missão, assim, aquela utopia, aquela coisa que vocês querem chegar no dia. Caio, onde a gente quer chegar é num momento em que para homens e mulheres não haja empecilhos para ingressar no mercado de trabalho, em que seja um mercado de trabalho justo e equânime. E essa não é a verdade, né? A gente sabe que simplesmente pelo fato de ser mulheres, as mulheres são barradas em processos seletivos. E mesmo em relações internacionais? Mesmo em relações internacionais. Mesmo em relações internacionais isso acontece, né? Você tem uma questão de gênero. Essa semana saiu uma pesquisa de uma grande recrutadora no país, falou com 3 mil mulheres e as respostas são assustadoras, né? Quase 60% das mulheres entrevistadas dizem que sofreram algum tipo de discriminação num processo de seleção. Então, é uma seleção simplesmente por ser mulher. É um ponto que a gente sonha e vislumbra num futuro que esse tipo de programa não seja necessário, entendeu, Caio? E que a gente consiga formar redes pela importância dessas redes. Mas hoje a gente vê, sim, que há um processo de discriminação e por isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar num foco para mulheres e entender quais são as dificuldades colocadas para elas. Passo aqui a palavra para a Rita também, que é a nossa especialista no assunto. Bom, eu acho que essa pergunta é excelente, Caio, e uma das coisas que a gente busca fazer também é criar o senso de que isso é um problema. Estudando, pesquisando, muitas pessoas, é comum, né? Claro, as pessoas não ficam estudando essas coisas, mas acham assim, mas não tem tanta diferença, vai. É difícil para homens e mulheres o mercado de trabalho, não é fácil para ninguém. Veja o desemprego que a gente tem hoje, né? Uhum. E a resposta é sim, é difícil para homens e mulheres, mas para as mulheres é mais. E os motivos são culturais. Então, esse é o grande pulo do gato, sabe? Então, os motivos são culturais porque a cultura está acima de todos nós, certo? Homens e mulheres. E a cultura estimula meninos e meninas a ter uma socialização diferente e ter comportamentos diferentes. É 100% cultural. E o problema é que a nossa própria cultura coloca coisas na nossa cabeça. Quando a gente é criança, a gente acaba levando isso para a vida adulta, influenciando nossas decisões e os nossos comportamentos. Quando você é empreendedor, ou se você é funcionário, se você é executiva, você precisa ser bom em 2 conjuntos de competências, independentes do seu gênero, se você for homem ou mulher. O primeiro conjunto são as competências técnicas, e essas são mais, digamos, fáceis, né? Porque você faz um curso ou tem uma consultoria, você resolve. Planejamento, gestão, finanças, a parte técnica mesmo. Só que só ser bom nisso não vai te fazer um bom profissional, nem uma boa profissional. Você precisa ser bom num outro conjunto de competências também, que não tem nada a ver com essas. São as competências socioemocionais, ou as tais as soft skills. Essas são as competências onde a cultura dá rasteira na mulher, em geral. Por quê? Que competências são essas? Liderança, autoconfiança, capacidade de falar em público, rede de relacionamento. Não que nós mulheres não saibamos fazer, claro que sim, mas a própria cultura desestimula a gente. Vou dar um exemplo. Rede de relacionamento. A gente sabe como é importante a gente ter uma boa rede de relacionamento ou um bom e velho networking, né, para falar aí no jargão.
vamos lá, Lívia, você é nosso exemplo de hoje. Lívia, você é empreendedora, ou então você é executiva, enfim. Como é que você vai quando você está num evento né, da sua galera, do seu ramo, do seu setor? Você vai e fica com um copo com seu drink no canto do salão, só falando com gente desconhecida? Ou você vai, fala com pessoas, né, desconhecidas, se apresenta? Por exemplo, o Caio, né, tá ali, você não conhece ele ainda, mas você vem acompanhando o trabalho do Caio. Aí você chega até o Caio e fala: oi, Caio, como vai? Meu nome é Lívia. Não, você não me conhece, eu queria te dar aqui meu cartão de visitas. Eu vim acompanhando seu trabalho, eu queria te chamar para um café, para te propor uma parceria comercial, de repente um almoço de trabalho. O que será que está passando na cabeça do Caio e na sua nesse exato momento? Exatamente. Será que a Lívia é casada? Será que só quer um cafezinho? Então você vai... né? Não, meu marido é ciumentíssimo, até se me pegar tomando café com um desconhecido na rua, até explicar com focinho de porco, nem vou nada. Olha aí. Lívia, como é que você faz quando você tem que deixar seu filho mais novo com febre em casa para ir para aquela reunião de trabalho? Não, tá com o pai, tá? Imagina, não tá desassistido. Mas que mãe que você é que você deixa seu filho mais novo doente em casa? Você é uma megera. Lívia, como é que você faz quando você tem que dar um pitch de 3 minutos na frente de uma banca de investidores ou fazer uma apresentação? Você vai, fala com convicção, tranquilidade, ou você, ai meu Deus do céu, eu tô 2 dias sem dormir, eu tenho um monte de medo de gaguejar. Então, todas essas questões, autoconfiança, enfim, rede de relacionamento, persuasão, todas essas são questões importantes para qualquer profissional, homem ou mulher, só que a sociedade não estimula as meninas desde a infância com isso. E aí, só para fechar aqui o raciocínio, vamos lembrar dos brinquedos que a gente geralmente oferece para meninos e meninas. Para as meninas, a gente oferece os brinquedos de cuidar, de nutrir. Panelinha, bonequinha, vassourinha. Excelente! É muito importante você criar adultos que saibam limpar a sua casa, cozinhar e cuidar de uma criança. O problema é você ensinar só para menina. Eu preciso de homens que saibam fazer isso também. O que a gente oferece de brinquedos para os meninos? Bola, Lego, jogos de tabuleiro, jogos de montar. O que eu estou estimulando? Raciocínio lógico, senso de abstração, liderança, super-herói, liderança, vai lá, se joga na vida, proatividade. Excelente. Pena que eu não posso ensinar isso só para menino. Eu preciso de mulheres também adultas com esse tipo de comportamento. Então, eu queria colocar aqui que o problema ele é estrutural e ele tem 2 lados, o lado que a própria sociedade faz. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, muito comum, quando você é uma candidata mulher, a pessoa vê ali mais ou menos sua idade, mas vem cá, você pretende ter filho nos próximos 5 anos? Sim. Essa pergunta não é feita para homem. Nunca. Não, mas como é que você vai cuidar dos seus filhos? Essa pergunta não é feita para homem. Então, aí é o preconceito, aí é a crença, e mesmo inconsciente. Então, tem questões estruturantes e tem também, claro, questões individuais, mas que a cultura também estimula a menina. Então, a gente precisa trabalhar nos 2 campos. Tanto na estrutura, para que as organizações parem de fazer esse tipo de coisa, quanto também nas mulheres, para terem mais autoconfiança. Não é culpa das mulheres, é culpa da cultura, mas a gente precisa trabalhar com o foco da Alma Mater, então, é concentrar nesses soft skills. A metodologia de vocês é concentrar nisso para empoderar, digamos assim, que é outro verbo, tá desgastado também, mas assim, é empoderar as mulheres para, enfim, terem confiança, poderem sonhar igual os homens e terem as capacidades emocionais para conseguirem os seus objetivos. É basicamente isso, assim. Você traz um ponto excelente, que é o dos soft skills. Sem dúvida, esse é um aspecto fundamental, até como a Rê acabou de colocar, né? Questões de liderança, questões de comunicação. As mulheres muitas vezes não são socializadas para isso, né? Então, você é doce, você é meiga, se você se coloca numa reunião de uma maneira mais agressiva, já é colocado, nossa, essa é agressiva, essa chegou na reunião com sangue no olho. Isso essa tá mal-humorada, né? Essa tá mal-humorada, essa tá na TPM, né? Como a mulher acaba sendo estigmatizada. Então, ao trazer profissionais que são lideranças no seu campo, né? A gente tem uma das mentoras que já foi secretária executiva de um grande ministério em Brasília, jovem, né, uma chefe do escritório das Nações Unidas, mulheres que com 15, 20 anos de carreira menos chegaram em posições de liderança e enfrentaram diversas questões ao longo dessa jornada. Não é uma jornada fácil para a mulher. Então ela consegue trazer todo esse rol de experiências, e eu acho que até para além disso, né, o entendimento de que
a carreira também não é linear, sabe, Lívia? Sim. Às vezes a gente tem essa visão de que, nossa, ela chegou lá e deve ter sido fácil, né? Ou ela só cresceu. E não, há obstáculos, há momentos de um passo para trás, por assim dizer, na carreira. Então, a mentoria a gente vê que é uma forma da gente tratar o individual, óbvio, a questão sistêmica é muito mais complicada. A gente vai primeiro entrando no sistema, hackeando o sistema para mudar o patriarcado. Mas para que cada vez mais haja mulheres nessas posições de liderança, né? As pesquisas hoje no Brasil indicam, você tem 20% de mulheres em posições de liderança. Como CEO, é menos de 10% das mulheres, né? Então, esse entendimento de qual é o papel da mulher, onde a mulher deve estar. A mulher pode estar onde ela quiser. Ela pode ser uma grande liderança. E muitas vezes essa liderança feminina é muito mais empática em relação a outras mulheres, né? E entender e não sofrer um assédio numa entrevista de trabalho, como isso, perguntar se você vai ter filho, né? Então, daí é uma grande importância também de você ter essas lideranças femininas e mostrar para as mulheres mais jovens que é possível, sim, chegar até aquela posição de liderança. Ô Lari, falando em capacidades socioemocionais, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, dá a impressão que as mulheres em geral elas são criadas para não ser. E ser, eu estou falando ser com S maiúsculo. Então, por exemplo, você tem toda uma vida dentro de você que borbulha, né? Que pega fogo e que você tinha vontade de estar fazendo várias coisas e falando várias coisas e tomando várias decisões, mas parece que esse dever ser, ele sufoca o seu próprio ser, entendeu? Então, assim, vocês com toda a experiência que vocês têm e pegando agora as mentoradas de vocês, o que vocês veem de diferente? Algo mudou nessas angústias paralisantes que a gente tem? O que resta igual? E o que vocês acham? Não, isso daqui melhorou ou piorou, infelizmente? Lívia, eu acho que o que a gente vê, inclusive geracionalmente, né? Essas alunas têm hoje em média 22 anos saindo da universidade. Você tem uma consciência muito maior. Eu acho que do que a gente tinha 2004, 2008, que foi o momento que eu estava na universidade, né? Algum assédio que era um pouco naturalizado. Hoje isso é muito mais claro para essa geração. Eu acho que para a geração e um pouco das informações que a gente tem hoje também, né? Políticas de igualdade e diversidade muito mais claras, isso vindo das empresas também como uma necessidade, ter uma clareza que vivemos numa sociedade desigual, em que não há oportunidades iguais para homens e mulheres, em que meritocracia é uma falácia, né? Então, a gente já consegue partir desse pressuposto mais claro. Ok, isso está dado. Então, agora, o que a gente pode fazer para ter um ambiente de trabalho, seja no governo, no setor privado, que de fato inclua as mulheres, né? Tem uma importante discussão e tem ganho cada vez mais corpo no Brasil em relação à economia do cuidado, né? O cuidado dos filhos, o cuidado dos idosos, que em geral recai culturalmente sobre a mulher. Né? Você tem economistas que dizem que hoje a economia do cuidado representa 11% do PIB. Então, você tem um valor social que é tradicionalmente colocado para as mulheres e é um peso muito grande. Uhum. A pandemia mostrou isso, escancarou o problema da economia do cuidado. Né? Quantas mulheres perderam o emprego, tiveram que sair dos seus empregos para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos, para cuidar dos pais. Né? Então, você tem uma quantidade de mulheres, e hoje a última PNAD mostrou isso, 8,5 milhões de mulheres desempregadas. Né? Então, tem um recorte de gênero muito grande que a gente precisa olhar, e esse grupo de alunas está muito mais consciente em relação a isso. Não quer dizer que os problemas ainda não nos afete a todas, né? A nossa geração com 10, 15 anos de carreira ou elas ingressando no mercado de trabalho. Síndrome da impostora. A síndrome da impostora a gente tende a achar que é um problema individual, mas é muito mais um problema social, né? Em geral, a mulher é relegada ao papel da cozinha e do fogão. A gente saiu da cozinha há no Brasil, 60, 100 anos, e ocupa espaços fora da cozinha, fora da casa. Então, isso nos afeta socialmente. Mas essa mulher devia ser ela mesma falando? Deveria ser a Lívia conduzindo o podcast de política? Sim, é a Lívia e o Caio. Sim, é a Larissa que hoje coordena com a Renata um programa de mentoria. E muitas vezes a gente se sente
Mas será que seria eu a pessoa a falar sobre isso? Sim, eu tenho plena competência de ocupar esse espaço e estar nesse espaço. São questões que ainda, por muito estruturais, a gente tem olhado para isso, não como uma questão individual. Tratar isso de uma forma mais estruturante. Bem, 2 comentários bem rapidinhos. O primeiro que você tinha perguntado, por que mentoria, né? Sabe por que mentoria é muito bom? Porque como os problemas eles são culturais, e geralmente a cultura está enraizada de nem se dar conta do que a gente faz, por que a gente faz aquilo, é inconsciente, a mentoria é o espaço que você tem mais intimidade para tratar dessas questões, porque você vai estar tratando de questões, sabe, do seu emocional, do jeito que você foi criada. Muitas vezes a gente, poxa, mas você vai começar a questionar o jeito das pessoas que te criaram e, né, tudo que meus pais falaram tá certo, tudo meus avós, o pai da minha paróquia, a minha professora primária. Então, assim, é um processo, às vezes, doloroso. E uma aí, interface com terapia, né, também. Muito, exatamente. A gente até se preocupa bastante para, né, manter esses limites, né, porque a gente não tem essa formação em psicologia e tal, mas sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, num curso ou numa consultoria, você não tem intimidade para virar e falar assim, por exemplo, digamos que Lívia é minha mentora, né, eu sou aluna, sou mentee da Lívia. Oba! Lívia, como é que você faz quando você tem que falar em público, hein? Porque eu morro de vergonha. Me dá umas dicas, eu fico sem dormir. Lívia, como é que você faz com seu marido, hein? Porque o meu tá muito ciumento, agora que eu tô tendo que viajar, tô fazendo... Como é que você faz? E Lívia, e seus filhos, eu morro de culpa materna. Tô quase largando meu emprego, porque assim, eu acho que eu sou uma péssima mãe. Então, essa filigrana cultural que vem para as mulheres, porque a cultura trata as mulheres dessa forma, você tem intimidade para tratar numa mentoria, num 1 a 1, sabe? De mulher para mulher, digamos assim. Então, os efeitos são muito melhores do que, por exemplo, você está num curso grande, você acaba nem acessando esse tipo de coisa. Eu acho que uma mudança, você perguntou também da questão da geração, né? Eu sempre me incomodei com machismo, eu só não sabia que o nome era esse. Eu lembro que eu já me incomodava criança com algumas coisas, sabe? Eu achava estranho, mas eu achava que a vida é assim mesmo, né, gente? Não tem como ser diferente, que maravilha. Acontece com todas as mulheres, né? Vai acontecer comigo também. Exato, eu achava que o mundo era ruim assim mesmo, né? Aí depois, quando a gente começa a estudar, e eu acho que aí a geração atual, né, internet, questão de informação, a pauta tá no dia, já entende que isso não é tão legal assim, que não é certo e que isso é uma coisa, né, exterior e tal, mas ainda assim sofre, né? Então, assim, claro, você tomar consciência do problema é o primeiro passo para mudar o problema, mas o problema continua lá. Então, primeiro, sair tomar a consciência, porque muitas vezes a gente nem sabe, e aí a partir do momento de tomar a consciência, mudar a si mesmo e fazer a sua parte para mudar o sistema, porque o sistema, ele é muito bem sucedido, né? Ele mantém. Sim. Rê, e para uma aluna da UNB que queira se transformar numa mentorada, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser de réu? Ela tem que ter de tal idade a tal idade? O que ela tem que fazer para buscar vocês? Inclusive, até para ajudar, não só para ser uma mentorada em si. Como é que as pessoas poderiam participar do projeto? Legal. Primeiro ponto é seguir a gente no Instagram, que é o nosso principal canal. A gente já segue. Muito bem. É o @almamater.mentoria. Lá a gente coloca os nossos posts, as nossas, né, comunicações, e a gente está finalizando a primeira turma, que é essa turma, né, de 13 alunas, agora em julho. Então, são 6 meses de mentoria, uma mentoria por mês, individual. A gente vai abrir um outro edital com mais vagas, e aí a ideia é que a gente também consiga também abrir para outras digamos, carreiras, né, não necessariamente relações internacionais. Então, a dica que eu dou é ficar de olho no nosso Instagram, que a gente vai lançar lá os editais com todas as informações. Beleza. Vocês, Lari, querem complementar? Ampliar. Esse é o nosso desafio hoje, né? E que nos motiva muito de ampliar o programa. A gente tem tido uma receptividade excelente, né? Tanto da rede que hoje forma a Alma Mater, como também de interesse de mentoras, ex-alunos, pessoas de fora da Universidade de Brasília que têm interesse em ser uma mentora da rede. Então, isso nos motiva muito a ampliar o programa, inclusive já pensando em algumas vagas para alunas, né, mulheres de graduação. E a gente aí foca no final da graduação, né? A gente entende que é ainda mais poderoso para essas mulheres no final da graduação, para exatamente pensar na ponte, né? O que eu vislumbro em relação às oportunidades? Como fazer essa transição de forma mais suave e com mais conhecimento, mas para alunas também de outras universidades. Então acompanha a gente no Instagram, que vem boas novidades aí nos próximos meses.
E para quem também ainda, né, não está na primeira turma, né, na mentoria individual, a gente também tem 2 outros produtos, digamos assim, 2 outras linhas de ação que todos podem se beneficiar. São as mentorias coletivas, que são lives que a gente faz no nosso Instagram, de tempos em tempos, sobre assuntos que interessam a todos. Por exemplo, como participar de uma entrevista de emprego, como fazer uma boa carta de mestrado, como, enfim, fazer um bom LinkedIn, um CV. Então, esses temas também a gente tem planejado lives assim, abertas a todos, né, totalmente gratuita, e também a gente tem os bate-papos profissionais, que também são lives no Instagram, onde a gente traz mulheres inspiradoras que se sentaram nos mesmos bancos de universidade para contar um pouco do dia a dia da carreira delas. A gente começou com a Malu, que é a nossa mentora, ela é diplomata, já serviu em Paris, serve em Lima, ela contou um pouquinho da vida, né, do dia a dia. Uma das minhas melhores amigas. Beijo, Malu! Super, Malu! Depois nós tivemos Bia, que é chefe das Nações Unidas, da ONU para Refugiados, então ela contou também como é que é trabalhar com direitos humanos, né, enfim. Então sempre um bate-papo muito informal, informal e informativo, porque uma das coisas que a gente escuta muito das alunas é assim, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Então, quando você dá um exemplo de uma pessoa que, poxa, estudou ali, sentou naqueles bancos e hoje está fazendo isso, a gente facilita, né? Então já vou até deixar aqui o convite, no próximo dia 25 nós vamos ter também outra live do bate-papo profissional muito legal, que é com a Mariana também, nossa mentora. Ela é executiva da Mars e vai falar também pra gente, contar todas as dicas como é ser uma executiva que trabalha com relações governamentais numa empresa multinacional. Meninas, vocês foram selecionadas recentemente para um programa britânico de aceleração de startups. Explica isso pra gente, por favor. Lívia, foi um prazer enorme ter sido, um privilégio, na verdade, ter sido selecionada para esse programa. É um programa que se chama Future Females. Foram mais de 700 startups inscritas no Brasil, todas startups lideradas por mulheres em diferentes estágios, né? Mas principalmente no estágio no começo, ideação, formando o seu MVP, algumas startups já rodando há 2, 3 anos no mercado. E nós tivemos, assim, ainda que sabendo que o nosso projeto nasce como um projeto voluntário, a gente entende que a tecnologia é fundamental para escalar um projeto como esse, né? Usando o jargão das startups. Por quê? Hoje a gente faz um trabalho manual, né? Por assim dizer. O match entre mentoras e mentoradas é feito manualmente. A gente não utiliza uma grande plataforma de mentoria e existem várias disponíveis no mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, hoje ainda é feito um pouco manual. E é por isso que a gente tem um projeto, inclusive, menor, né? Mas para que o projeto tenha 50, 100, 200, né, alunas, e aí é sempre duplicado, 200 alunas são 200 mentoras. A gente precisa da tecnologia para auxiliar essa melhor gestão do programa. Então, aí entra esse sonho e essa vontade de se tornar uma startup de base tecnológica, e o programa tem dado esse acompanhamento muito de perto em relação ao negócio, para pensar o negócio, para pensar em redes, né, e se conectar com o ecossistema de startups lideradas por mulheres. Então tem sido uma experiência maravilhosa para a gente, uma conexão com importantes lideranças no Brasil e uma forma de pensar 100% o nosso negócio já com essa metodologia de startup. Então tem sido realmente um momento para aspirar a um crescimento e uma potencialização do nosso negócio e alcançar muito mais mulheres. Certo. Meninas, quando vocês se formaram, vocês pegaram um país em uma determinada condição socioeconômica, certo? Hoje, se as meninas que se formarem este ano, por exemplo, de 2021, elas vão pegar um contexto socioeconômico bem diferente e, além do mais, agravado pela pandemia, né? O mercado de trabalho, como vocês pretendem atacar as dificuldades que existem hoje para elas se inserirem, que pelo menos no plano coletivo, de país mesmo, elas estão bem mais fortes, essas dificuldades, do que vocês pegaram há alguns anos. Vocês têm isso em mente? Vocês têm isso assim, vocês procuram estudar sobre a economia e os pontos, assim, mapear onde está mais fácil de se colocar, onde não está? Como é que vocês vão lidar com isso? Porque está muito difícil para todo mundo, né?
Bom, vou começar um pouquinho aqui. Na nossa época, né, quando a gente saiu da faculdade, era um momento muito singular do Brasil e, sobretudo, de Brasília, né, que a gente está aqui. Então, era a época de ouro dos concursos públicos, né? Eu lembro que muitos colegas passaram em vários concursos, então tinha aí várias oportunidades. Não é tanto o caso atual, né? Então, assim, as questões econômicas, pandemia, crise, etc., requer, óbvio, que a gente fique ainda mais forte nas competências técnicas e, sobretudo, mais forte nas competências socioemocionais. É a perseverança, é o autoconhecimento, capacidade de levar porrada e continuar de pé, rede. Então, assim, uma das competências socioemocionais que a gente mais trabalha na Alma Mater é rede. Então, a gente é rede de redes. A gente tem a primeira turma, tem sua rede, que por sua vez tem a rede das mentoras, que por sua vez se conecta com outras e outras redes. Então, a rede é a forma mais, talvez, eficaz de você conseguir fazer coisas muito difíceis, né? Porque em rede, pessoas que individualmente poderiam ser fracas, juntas ficam fortes. Então, por que fazer parte de redes? Primeiro, porque quando você faz parte de rede, você necessariamente fica mais inteligente. Você sai do seu mundinho e você começa a ver que outras pessoas pensam diferente. Você pode até concordar ou não. Então, no grupo de Zap que a gente tem, né, da mentoria, borbulha, as próprias meninas falam, pessoal, olha essa oportunidade de emprego, gente, olha só, surgiu esse estágio aqui, se quiser eu te dou dicas, já trabalhei aí, conheço alguém e tal. Então, essa questão da rede é fundamental. Outro benefício da rede é que você encurta distâncias de aprendizado. Então, por exemplo, sei lá, estou querendo aplicar para um mestrado no exterior e não consigo, sei lá, não sei como fazer uma tradução juramentada. Você manda no grupo de Zap ou de Facebook, fala, galera, alguém conhece uma tradução juramentada? Em 1 minuto você tem essa informação e ainda vem com um review, tipo, olha, não vai nessa não, que essa aqui é muito ruim, eu já fui, eu sei volta, tá? Então, essa naturalização dos perrengues que geralmente as pessoas passam. É só comigo? Claro que não. Já fui assim, mas como é que se fez? Tal. Então, isso aí, trabalhar em rede, saber atuar em rede é fundamental para o mundo de hoje. E outra coisa que a gente também está no nosso radar são as competências digitais, né? A gente saiu num mundo bastante analógico, que hoje em dia não tem espaço para quem é analógico dessa forma. E eu acho que muitas vezes as universidades, elas não estão, pelo menos aqui, as que a gente conhece, não estão tão falando de blockchain, inteligência artificial, rede, plataforma, nuvem, sabe? Além do mais, cursos de humanas como os nossos, né? Então, não é porque você é de humanas que você tem que ter menos estratégia digital. Então, esse também é uma preocupação que a gente sabe que é do século XXI e a gente está atento a isso. Beleza. Meninas, você principalmente que está no Sebrae, que o foco deles são micro e pequenas empresas, né? Conta um pouco pra gente de como a pandemia afetou o empreendedorismo das mulheres. Vocês já têm esses dados? Já deu para compilar coisas? Como que tá a situação? Já saindo um pouco da universidade agora e mais pro mundo do dia a dia do trabalho. Legal. A gente pode dizer sobre os dados do empreendedorismo feminino, mas isso aí impacta também as mulheres que são funcionárias, digamos assim, né? Que não têm donos do próprio negócio. O problema é o tempo. Na verdade, se você pedir, me resume, Renata, o que já era precário ficou muito pior. Infelizmente, essa é a verdade. O grande problema que a cultura coloca, né, pela múltipla jornada, é que o dia só tem 24 horas, né? Então, quantas vezes a gente já escutou mulher falando, eu queria tanto que o dia tivesse mais horas, né? Só para eu trabalhar mais precariamente. Então, então trabalhar a divisão de trabalho, que é o grande problema cultural, certo? Então, como o dia só tem 24 horas para todo mundo, como é que a gente vai se dedicar ao nosso negócio, como é que a gente vai se dedicar às nossas empresas? E no momento de crise é o momento que você precisa inovar ainda mais. Você precisa fazer promoção, você precisa conversar com seu cliente, você precisa pegar seu cliente ali de qualquer forma. Então, assim, como é que eu vou ter tempo para inovar e para me dedicar ao meu negócio ou ao meu trabalho, já que todo mundo sendo mandado embora? Poxa, você tem que dobrar ali suas entregas para você não ser demitido também. Como que eu faço isso se eu tenho 3 filhos que estão fora da escola e eu estou tendo que ensinar eles aqui em casa? Como é que eu falo isso se meus pais idosos estão com Covid? E todos os meus parentes idosos também? Como é que eu falo isso se antes eu tinha até uma faxineira que me ajudava aqui em casa e agora não tem mais? Então, assim, as questões domésticas numa pandemia foram muito prejudicadas, seja com idosos, seja com crianças, seja com os trabalhos domésticos. Isso tudo recai sobre as mulheres. A gente viu um estudo muito interessante que parece que os homens acadêmicos dobraram, não lembro exatamente o quanto que aumentaram a produção acadêmica durante a pandemia. Caramba. E, meu Deus, gente, o que você precisa para produzir academicamente? Você precisa de tempo e de paz. Sim. De você, né? Então, assim, eu posso te dizer que no Brasil
a gente teve 1 milhão e meio mais ou menos a mais de empresas fechadas lideradas por mulheres. Isso já mostra como a pandemia impactou mais as mulheres que os homens. Bom, é isso, né? E a questão realmente da dedicação, do tempo. Sim. Esse é o ponto. Você sabe que eu tenho uma amiga, Ana Paula, com certeza ela vai ouvir e vai ficar doida com vocês, que quando a gente trabalhava, sem pandemia, tá? Era o mundo normal. Quando ela chegava no trabalho, ela tinha 2 filhas pequenas. E aí ela falava assim pra mim, nossa, agora que eu vou conseguir abrir um e-mail, agora que eu vou conseguir pagar uma conta, porque ela simplesmente não tinha tempo em casa de conseguir abrir um e-mail e pagar uma conta, sabe? Às vezes o trabalho é um momento de descanso. Sim, exatamente. Não, é muito surreal, muito surreal. Então, assim, eu acho que isso também é um ponto, sabe? E é bacana a gente jogar a luz nisso, porque a resposta chama divisão de tarefas. Essa é a resposta. Sim. Então, assim, seja com quem for, também não é só mulheres ou homens, sei lá, você e seus irmãos, quem mora com você, né? Se todo mundo se beneficia de uma casa bem limpa, se todo mundo se beneficia de um almoço bem feito, é justo que recaia só sobre uma pessoa? Então, pode ser você e suas amigas, você e seus amigos, você e seu, né? Enfim, seja quem for. Então, esse é um ponto, divisão de tarefas. E o outro ponto também é a gente cobrar políticas públicas. Se tem uma política pública que ajudar muito as mulheres empreendedoras, as mulheres executivas, as mulheres do mundo do trabalho, se chama creche, né? Claro que no momento de pandemia não é a questão, mas assim, qualquer política pública que aumente creche já está ajudando demais as mulheres empreendedoras. Gente, vocês voltaram para o Brasil em 2019? Eu em 16. Ah, você em 16. 15, foi 15 para 16. Eu voltei em 2018. Em 18. Gente, a gente está vendo hoje quase uma verdadeira fuga de cérebros, né? O Brasil tem, enfim, diminuído as oportunidades para várias áreas, principalmente relacionada à pesquisa, academia, etc. Bateu um certo arrependimento em vocês, porque em 2016 a gente ainda estava numa crise que parecia que ia durar pouco, mas essa crise ela vem perdurando e a gente já enfrentou uma década perdida agora. Vocês se arrependeram ou vocês acreditam no Brasil que vai rolar, vai dar certo e tem um futuro pela frente? Uma ótima pergunta, Caio. Eu não me arrependo de jeito nenhum e a minha vida, o meu coração está no Brasil. Então foi um momento importante da vivência no exterior e, é claro, é uma experiência muito rica e entendo isso como um grande privilégio, mas aqui é o meu país. Inclusive nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado no governo, sou servidora pública de carreira e entendo também que a experiência do mestrado no exterior foi muito rica em termos de aumento de bagagem ferramental que eu pude aplicar, inclusive, nos últimos anos enquanto servidora pública. Mas não tenho nenhum arrependimento, né? E acho que é importante esse retorno para o nosso país, assim, né? De você ter uma experiência fora, mas um olhar de que forma eu posso desenvolver o meu país, criar novas oportunidades para o meu país. E vejo, inclusive, hoje a startup, se realmente a gente seguir esse caminho também nesse sentido, né, de oportunidades de emprego que podem ser criadas para mulheres, e sem dúvida a gente vai ter aí um foco muito grande em atrair jovens talentos mulheres para o nosso empreendimento, mas sempre olhando para oportunidades a serem criadas no nosso país. E uma coisa boa também, complementando a Lari, é que não precisa entrar no país hoje em dia, né, para a gente colaborar. Então, muitas das nossas mentoras estão no exterior, né, então você vê, tem mentora no Peru, mentora nos Estados Unidos, na Inglaterra, mentora na Suíça. Então, assim, é importante a gente continuar lutando, isso sim, dependendo de onde a gente estiver. Rê, e como que está o estado da arte das políticas públicas aqui no Brasil para o fomento das oportunidades das mulheres no mercado de trabalho? Tem alguma concentração de ações nacionais? Você sente que é mais uma coisa de sociedade civil mesmo? Ou, por outro lado, lógico, o Sebrae? O que você tem para falar para a gente? Eu acho que a gente talvez nunca tenha tido tanta luz nesse tema. Né? Se for perguntar quando a gente estava saindo da faculdade, né, isso nem era um assunto muito, muito reservado, né, para alguns grupos, para os especialistas. Hoje em dia você tem lá o BBB, não desse, mas o BBB passado, então a questão de gênero foi super importante, né? Isso, a questão de raça foi muito importante, mas gênero também. Então, assim, tá mais na boca do povo esses temas, independente de como está sendo abordado. Isso já é um assunto, e isso é positivo. Outra coisa são as próprias redes que a internet oferece. Então, quando você tem comunidades imensas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, etc., você ganha muito escala, né? Então, como a questão da mulher é cultural,
o problema é cultural, quando você conversa, você já está mudando a cultura, você já está falando, talvez eu não precise ficar passando isso para frente. Eu sei que me ensinaram assim quando eu era criança, e sei que não foi por mal, mas será que eu vou continuar fazendo isso e continuar ensinando meus filhos a fazer isso também? Acho que não. Acho que não. Então, a conversa é o primeiro ponto. A partir daí, as instituições todas também, de alguma maneira, estão identificando isso. Algumas porque realmente estão preocupadas com justiça social, outras porque estão preocupadas com seus consumidores. O consumidor de hoje, o milênio e as gerações mais jovens boicotam mesmo marcas que não sejam diversas, marcas que sejam incoerentes, sabe? Então, assim, é questão realmente também de consumidores, assim. Então, a gente vê muito nas grandes corporações, sobretudo, departamentos que antes não existiam, que é o Departamento de Diversidade e Inclusão, aparecendo agora. A gente já vê dentro das políticas de responsabilidade social corporativa, tudo bem, eu tenho esse recurso aqui para isso, mas eu quero apoiar empresas que são lideradas por mulheres. Isso antigamente não era muito assim, era quero apoiar a pequena empresa, não importa se é liderado por mulher ou por homem. Agora já se tem, né? Então a coisa vai refinando, porque é importante a gente ver que é interseccionalidade, né? Então, assim, são várias identidades que podem se cruzar, então a da raça, orientação sexual, gênero, etc, etc. Então aí você vê como é que tá essas pessoas no mundo, né? Então, em resumo, o desafio é grande, mas eu tô até otimista, porque finalmente isso tá mais na pauta do que não tava, né? Então é o primeiro caminho pra gente mudar. Gente, e vocês acham que, por exemplo, a questão linguística, se eu modifico algumas coisas que estão, assim, na nossa língua, no dia a dia, há muitos anos, e assim, aparentemente elas são preconceituosas, mas, assim, às vezes é muito forçação de barra a gente falar todes, falar todos com X. Vocês acham que essas mudanças, inclusive linguísticas, elas estão no foco correto dessa luta? Olha, de uma maneira geral, sim. É claro que pode ter exagero, é claro que as pessoas estão doidas para cancelar as outras pessoas, apontar e falar, não é assim, poxa, mas gente, tal. Isso também não é legal. Mas vamos fazer aqui um exercício com vocês. O problema é que a linguagem representa o que a gente pensa, mesmo que seja de maneira inconsciente. Então a gente reforça estereótipos, e isso a gente não quer. Vamos ver com a questão das profissões. Nossa, Lívia, mentira que você está com problema de saúde, sério? Ai, no coração? Não, mas espera aí que eu vou te dar um ótimo cardiologista, é o doutor fulano. Ixi, Caio, você machucou a mão? Não, mas vai lá no hospital, uma enfermeira resolve, isso é uma coisa pequena. Sim. Nossa, Caio, mas assim, você tá com essa roupa, tá meio rasgada, você quer que eu te sugira uma costureira? É aquela amiga da diarista que eu te passei? Nossa, Lívia, seu filhinho de 3 aninhos, como é que tá? Já tá na escolinha? O que a professora diz dele? Oi, Lari, você tá fazendo pós-doc? Você já tem professor orientador? Sim. Olha aí, olha a linguagem. Por que o primário é menina? Por que o professor orientador do pós-doc é homem? Por que o cardiologista é homem? Por que a enfermeira entendeu? Aí é onde a gente vê a questão da linguagem. Caio, eu quero trazer, inclusive, algo de como a tecnologia reforça isso, ainda mais na nossa língua portuguesa, em que o gênero é tão forte e marcado. Eu acho que os exemplos que a Renata traz ilustram isso perfeitamente, né? Na nossa rede do Future Females, tem a Jennifer maravilhosa do Se Candidata Mulher, manda um beijo para Jenny, e ela fez um post dizendo que ela mudou o título dela de fundadora de startup, fundadora da Se Candidata Mulher, para fundador Se Candidata Mulher. O resultado de pesquisa da Jennifer subiu um monte. Por quê? Caramba! Porque você tem um viés de gênero que prejudica as mulheres na forma como a inteligência artificial é pensada. Então, assim, nós quando colocamos que somos fundadoras, que somos cientista política neutro, estou tentando pensar em outro cargo que seja feminino, você vai sair menos em pesquisa no LinkedIn. O SEO vai contra você. Então, os mecanismos de busca boicotam as mulheres porque não... O algoritmo é preconceituoso. Exatamente. O algoritmo é machista, gente. Que isso? Ele reproduz o que a gente é, né? A gente ensina ele. A maior parte dos programadores, quem faz o algoritmo, são homens brancos, logo reflete o modo do homem branco de ver. Então, tem todo um campo de mulheres negras que programam e que buscam botar a luz exatamente nesses pontos. Então, assim, eu acho que isso joga uma luz também nesse outro lado do debate, né? É mimimi, o pessoal está exagerando em relação a isso. Eu mudei o meu LinkedIn para fundador-A e começa a subir no resultado das pesquisas a quantidade de
pessoas que buscam o seu perfil, encontram você, por você meio que jogar o jogo da máquina e entrar no jogo para mudá-lo. Esse é um dos caminhos de fazer a revolução. A gente hackeia o sistema, Caio. A gente aprende quais são as regras do jogo, hackeia o sistema e muda a regra. Mas tem um ponto que é muito importante, só para complementar. Isso aí, Elaine. A linguagem é muito importante, mas a linguagem ela é parte da cultura. Teve um experimento social que foi feito na Inglaterra e a língua inglesa é uma até relativamente bem neutra, né? Assim, mas óbvio que não é imune. Com crianças de 7 anos. Chegaram num grupo, né, de crianças de 7 anos e falaram assim, olha, a gente quer que vocês desenhem um médico, então doctor, então não sabia se era mulher ou homem, engenheiro, né, engineer, bombeiro, firefighter e professor. Então, assim, nenhum deles em inglês dá para saber se é menino ou menina, certo? Só falaram isso. E a gente quer que você dê um nome para esse desenho, para essa pessoa. A maioria da sala fez esses profissionais homens. É o John, é o James, é o fulano, não sei o que. Olha só, 7 anos, é primeira infância quase, né? E aí falaram, bom, agora a gente vai conhecer esses profissionais de verdade. Pode entrar, pessoal. Aí entrou uma bombeira mulher, uma astronauta mulher, uma professora mulher, uma cientista mulher, cirurgiã, era uma neurocientista mulher. E aí eles falaram, nossa, vocês estão surpresos, gente? Tá, porque a gente não vê geralmente mulher nessas profissões. Então, assim, tudo que for para não reforçar estereótipo, tem que fazer, porque a força é muito forte contra, entende? Então, a gente precisa deliberadamente fazer esse tipo de coisa. O Rê, você estava falando um pouco antes dessa pergunta do Caio sobre a interseção dos desafios, os desafios da desigualdade de gênero, o desafio da desigualdade racial. Vocês têm 70% das mentoradas de vocês são cotistas, né? Como vocês veem também os desafios da desigualdade racial? Vocês sentem as meninas mais acuadas? Vocês têm um jeito de... Vocês falaram que querem muito unir as pessoas, né? E esse é o propósito mesmo. Como vocês lidam com mais esse desafio? Lívia, é um ótimo ponto e eu trago uma provocação maravilhosa de quando a gente voltou para a Universidade de Brasília. Nós nos encontramos com grupos de alunas ativistas, feministas na universidade. Uma delas nos trouxe essa provocação. Vai ser mais um projeto de mulheres brancas para mulheres brancas? E eu e Renata somos mulheres brancas. Uhum. E isso foi muito interessante, muito importante, poderoso para a gente naquele momento, né? E eu trago aqui a fase da ativista negra norte-americana Marian Wright Edelman, e ela diz, you can't be what you can't see. Então você não pode ser o que você não vê. E foi pensado, e a gente olhou na nossa rede, colegas, pessoas que a gente conhecia na Universidade de Brasília, e trouxe propositadamente pessoas maravilhosas como a Malu, que é uma diplomata negra, a Mayara, que é outra diplomata negra, para que elas estivessem no programa. Porque há uma questão de identificação. Eu sou uma mulher negra e vejo ali uma mulher negra. Olha o espaço que a mulher negra ocupa. A mulher negra é uma diplomata. E é difícil já ser uma mulher diplomata, que é apenas 20%, nem 30% das diplomatas hoje do corpo diplomático brasileiro é formado por mulheres. Mais difícil ainda ser uma mulher negra. Então, assim, é possível. As mulheres podem ocupar esses espaços. O que a Malu traz da experiência dela, e aí eu trago todos vocês, convido vocês a verem a live que a gente fez, e ela é maravilhosa e comenta esses desafios, né? De como é passar por esse caminho, né? E não é fácil. Então, eu acho que é um dos pontos cruciais que a gente vê hoje na Alma Mater e quer, sim, ampliar essa rede de mentoras, mulheres que são ícones e referências no seu campo de atuação, que são mulheres negras e que podem inspirar jovens mulheres negras a entender como superar esses desafios. A gente entende que as mulheres brancas enfrentam tetos de vidro que são difíceis, dolorosos. Todas nós sofremos em diversos graus assédio no nosso trabalho, muitas, inclusive assédio sexual na universidade. E a vivência da mulher negra é ainda mais dura, mais difícil, né? Mais invisibilizada. Esse não é o espaço da mulher negra. Então, daí a importância de trazer essas mulheres referências e para tê-las como a voz da sua experiência e trazendo a sua experiência nessa conversa tão importante e necessária com uma juventude negra
para a formação dessa nova liderança. Gente, tem uma crítica, principalmente por parte da esquerda, que diz que, bom, é muito insuficiente a gente colocar mulheres negras, por exemplo, fazendo propagandas de banco, fazendo propaganda, colocando em um CEO de determinada empresa e tal, enquanto o sistema está reproduzindo essas mulheres sem tempo, sem muita educação, etc., que é muito necessário a gente repensar o modelo econômico assim, para gerar, enfim, empregos de maior qualidade, de maior complexidade, para a gente, enfim, empregar muitas mulheres negras, né? Muitas mulheres, etc., e transformar o Brasil de fato, porque essas questões, segundo essa visão, seriam muito pontuais e apenas, enfim, dourariam a pílula e não gerariam transformações de fato. O que vocês acham dessa crítica? Caio, essa é uma crítica boa, né? Assim, eu tive um probleminha de estabilidade aqui de internet, mas você está falando questão de mudanças. A gente precisa de mudanças estruturais, né? A gente precisa de mudanças no sistema e não coisas pontuais, uma ali e outra aqui, que no miolo acaba, né, se dissolvendo. É aquele grande dilema, né? Como é que a gente faz para mudar uma colmeia? A gente tem que mudar a colmeia inteira ou a gente pode ir mudando algumas abelhas lá dentro? É claro que a colmeia, ela tende a dizimar abelhas diferentes, né? Digamos assim. Mas, às vezes, algumas abelhas que foram modificadas, elas conseguem juntar outras abelhas que muda a colmeia. Então, eu sou a favor, e aí falo só por mim, né? Acho que Lari também pode complementar, da gente atuar nos dois âmbitos. A gente tem que atuar nos âmbitos de sistema, e para isso a gente precisa ter o poder da caneta, e para isso a gente precisa ser liderança. Então, assim, você só muda as regras do jogo quando você conhece as regras do jogo, para você poder mudar as regras do jogo. E então, assim, eu também não tenho tempo para esperar uma mudança estrutural para poder ajudar minha amiga aqui da UNB que está do lado. É claro que eu vou ajudar ela agora, sabe? Então, a gente tem que trabalhar nesses dois caminhos. E se tem um caminho que, para mudanças estruturais, é colocar mulheres nas lideranças. E, às vezes, nem só mulheres, sabe, gente? Claro que a gente precisa de diversidade, mas pessoas que pensem com esse pensamento. Porque o pensamento cultural nosso de que, basta querer, que todo mundo tem a mesma oportunidade, esse pensamento falacioso, ele é comum em mulheres e homens, porque ele é cultural, né? Então é isso. Eu ia dar um exemplo porque, assim, a gente tem várias mulheres machistas, inclusive na política também hoje. Então, assim, não bastaria apenas essa representação visual, ela tem que ter conteúdo. Como é que vocês vislumbram aí, e como é que vocês, enfim, se vocês conhecem startups para isso, se vocês estão atuando em alguma coisa em relação a isso, que é o seguinte, tornar o Congresso um pouco mais feminino. Tem muitas poucas mulheres, apesar de estar crescendo, e para essas transformações estruturais é importante que esse Congresso seja feminino, mas tem esse feminino com conteúdo, né? E não apenas aquele feminino que reproduz os maiores machismos, né? A gente tem só 14,8% de parlamentares no Congresso Nacional, mulheres. É muito pouco, né? É o maior número, né? Sim, exatamente. O maior número da história, sim. Eu acho que o caminho é esse, é diálogo, é consciência, sabe? É também consciência para que é cultural e é de todos nós, né? E é tentar não partir para o cancelamento, né? Porque aí a coisa desanda. Então, a partir do momento que você fala, já estava assim quando eu cheguei, né? Eu fui ensinada a ser assim, mas eu tenho o livre-arbítrio para parar de ser assim, mesmo eu tendo sido ensinada e tendo sido assim tantos anos. E vou parar de ser assim e vou estimular outras pessoas a ser diferentes. Por aí. Pega o gancho na transformação sistêmica e na transformação pontual. Não é sistêmico, né, uma política de empresas, mas hoje a gente vê Nubank com uma política, PepsiCo lançou ontem ou anteontem uma política de lideranças, então altos cargos para mulheres e mulheres negras. Então são importantes passos de transformação. Isso, pensando na nossa realidade 10 anos atrás, essas políticas eram muito pontuais, né? Olhando a política de cotas, foi tremendamente criticada à época, né? Mas e a meritocracia? Essas pessoas não entram lá por mérito. Enfim, todo esse discurso que talvez na nossa bolha a gente sabe que, né, ainda tem críticas em relação a isso, mas já tem uma superação em relação a isso, né, de que a política de cotas é necessária e hoje você precisa de políticas focalizadas também em empresas, né? Se você não tem uma política de diversidade e inclusão, isso não vai acontecer por acaso, porque tem vieses inconscientes e preconceito no momento de seleção das pessoas, né, no momento da entrevista de mulheres,
mulheres, de negros, de homossexuais. Então, você já tem um olhar, ainda que não seja transformador, né? Fazendo muito essa ponte com o caminho a pergunta do Caio, mas que já indica uma direção focada e muito associada também com a necessidade dos consumidores, né? Como a Renata mesmo disse, hoje os consumidores são extremamente críticos e cobram das empresas esse posicionamento, né? Então, quando você tem uma liderança da Nubank que fala uma bobagem, você tem em seguida uma crítica social muito forte e uma política bem focalizada de eu errei, nós erramos enquanto corporação e agora temos um caminho e uma retomada focalizada, né, para integrar e trazer pessoas e diversidade de fato para a empresa. Então, eu vejo que estamos num caminho melhor do que já estivemos, talvez, na história do nosso país, né? Apesar ainda de entender todos os problemas estruturais que estão lá, mas aos poucos há uma política e há uma mudança. 2 comentários que eu queria fazer sobre essa fissura entre você fazer só o que é estrutural ou só o que é pontual. Eu acho que a Renata explicou isso muito bem, mas é que não dá para você focar só no estrutural, porque as pessoas estão vivendo agora, né? Elas precisam de coisas agora, elas vão viver a vida laboral delas, não é 90 anos, né? Então, elas querem ser felizes agora e sem ser clichê nenhum, né? Exatamente isso. Outra coisa que eu acho que não dá para você falar de política, seja qual for a política, sem falar de símbolos, né? Por isso que, às vezes, você vê só a foto, você fala assim, só uma foto? Mas é uma propaganda de um cosmético, isso aí não muda nada. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência que eu lembrei enquanto o Caio estava falando, que quando reformou o aeroporto de Brasília, né, ficou enorme, ficou lindo e tal, uma vez eu desembarquei e aí eu passando naquela área dos corredores ainda, eu me deparei com propagandas da Caixa Econômica na parede toda, assim, eram 3 paredes enormes, não sei se tem ainda, e eram só com pessoas negras. E eu levei um susto e depois eu fiquei com uma vergonha tão grande porque eu pensei assim, cara, no meu país, na capital do meu país, não tinha essa propaganda com pessoas negras, entendeu? Então, não tem como não ter aquilo ali, entendeu? Você vai desembarcar na capital do Brasil, você tem que retratar a sociedade como ela é. Isso me impactou demais, porque antes eu não tinha percebido que eram só pessoas brancas na propaganda, e depois me causou o constrangimento, que eu falei, puxa, sempre deveria ter sido assim, né? Então, o símbolo é importante demais para o ser humano ainda. Eu tenho um comentário sobre essa questão do símbolo, né? Como isso é importante. Eu li recentemente, foi um experimento que eles fizeram nos Estados Unidos, na verdade, mas o experimento foi antigo. Eram de profissionais, acho que era de administração, na verdade, alunos de MBA de administração, homens e mulheres. Aí o experimento era o seguinte, eles tinham que fazer um discurso, né? Era uma prova que eles tinham que fazer, e aí estava rolando realmente esse experimento. Nos homens, nos meninos, nos alunos homens, antes de fazer o discurso, cada um deles via uma foto de um grande político, era um discurso político, sei lá, JF Kennedy, algum político homem de muito peso ali nos Estados Unidos. E aí depois cada aluno ia lá e fazia seu discurso e tinha uma banca tal que dava a nota. Já as mulheres, antes de fazer o discurso, elas viam a foto de uma grande política, sei lá, Hillary Clinton, alguém que era bastante, né, famosa e tal. E aí nesse grupo, no grupo de homens, uma parte viu a foto antes de fazer o discurso, uma parte não viu. Das mulheres, uma parte viu a foto e outra parte não viu. No grupo dos homens não houve diferença na avaliação dos avaliadores no discurso. Homens que viram a foto de homens que fizeram inspiração e que não viram, o discurso foi o mesmo. Das mulheres, as que viram a foto imediatamente antes de fazer o discurso, foi muito melhor o discurso. Caramba. Olha só, você se... eu consigo, olha, ela também. Então, se tinha uma síndrome da impostora, se tinha um medinho, se tinha mas eu nunca vejo mulher fazendo isso, ali mudou. Então, por mais que a mulher que esteja naquele cargo de liderança política nem seja lá tão a favor, assim, de um mundo mais equitativo, mas só dela estar lá já é bom para as mulheres e para as meninas que vêm ela lá. Não, com certeza. Voltando um pouco para as mentoradas de vocês, o Caio fez uma pergunta sobre ajuda psicológica, né? E aí você falou, a gente precisa tomar cuidado porque a gente não é da área, né?
Mas assim, tirando toda a capacidade técnica que vocês têm, que é visível, e as mentoras de vocês também super capacitadas, quando vocês estão falando aqui, a gente vê um carinho muito grande, entendeu? Que eu com certeza transborda em cima dessas meninas, né? Então, assim, parece que vocês estão falando vocês estão nutrindo, vocês estão cuidando, bem de acordo com o nome mesmo, né? Como é que faz essa separação? De tipo assim, olha, eu vou colocar uma barreira aqui e daqui eu não posso avançar, porque tipo, se eu fosse mentorada de vocês, eu ia estar encantada já, achando vocês minhas melhores amigas, e meu Deus, tudo de bom. Como é que separa isso, Lari? Lívia, é uma ótima pergunta, e aí a gente volta para o que a academia nos traz, né? É importante sempre olhar referências. Então, a gente olhou muito outros programas de mentoria, bibliografias na área de mentoria, né? Nos Estados Unidos tem uma grande bibliografia a respeito. Então, é importante desenhar essa linha, né? É claro que desenvolve uma relação de carinho, de atenção com o mentorado, mas a gente sempre olhou, a Rê trazia muito isso, as cascas de banana que o mentor não pode cair, né? Então, o mentor, ele não traz a resposta, esse não é o papel do mentor, né? A aluna não chega para mim, Larissa, o que eu faço? Ah, não, você faz isso. Isso não é um papel do mentor. Você não está lá para dar uma resposta pronta, você não está lá para arrumar um emprego para a pessoa. Não se preocupe, eu vou arrumar um emprego para você. Esse não é o papel do mentor. O mentor, ele joga a luz no caminho. O mentor caminha do lado, né? Tem uma frase do Simon Sinek sobre isso. O mentor, ele não anda na frente, não anda atrás, ele caminha de mão dada. Então, a gente vê esse papel fundamental do mentor de fazer as perguntas, ajudar que a mentorada e a aluna chegue até as respostas por conta própria. Que ela se aproprie, inclusive, dessas respostas e se aproprie do seu caminho. Porque o grande risco, Lívia, é o seguinte: se eu digo para a Lívia que a melhor coisa que ela faz hoje é largar o emprego dela e seguir uma carreira artística. E se isso der errado? A culpa é de quem? É da Lívia ou da Larissa? E aí, no culpa, muito tentando simplificar isso, né, gente? Eu acho que é para cada um entender, né, das nossas responsabilidades, da nossa autorresponsabilidade. O mentor não pode ser responsável. E aí eu acho que trazendo um pouco, bebendo na psicologia, né, o psicólogo também não é responsável ali pela decisão do seu paciente, a decisão é própria, né? A autoconsciência, e esse é um dos nossos primeiros exercícios, a gente até comenta um pouquinho sobre isso, sobre autoconsciência. A gente faz um exercício entre mentora e aluna, tanto de conexão, que a gente vê que mentoria, o cerne da mentoria é a conexão, e o autoconhecimento, né? O que eu trago, de onde eu vim, porque se essa aluna veio de uma família, de uma questão emocional, social complicada, ela traz isso para a sessão de mentoria, né? E é importante que a mentora tenha esse entendimento, tenha essa compreensão, essa empatia. Então, eu acho que empatia também é um cerne, um ponto que a gente trabalha muito, traz muito para as mentoras. A gente faz uma reunião de alinhamento com as mentoras, tem esse canal, inclusive, com as mentoras. Agora, em abril, a gente vai ter uma primeira reunião com todas as mentoras de novo, porque a gente sabe também que elas trabalham, né, Lívia? Assim, todo mundo tem a sua rotina, tem filhos. Então, o programa, ele é desenhado para que cada mentora coloque ali 2 horas do seu mês, né? Um trabalho voluntário que ocupa 2 horas do seu mês. E para abril a gente vai ter essa conversa de novo com todas as mentoras, tentando entender quais foram as maiores dificuldades, quais foram os maiores desafios, mas sempre levando isso com muito profissionalismo, porque tem que ter uma preocupação em relação até onde o mentor pode ir, né? Quais são as preocupações? Ninguém é psicólogo, inclusive a gente está trazendo uma psicóloga especialista na área de RH para ingressar na Alma Mater conosco, porque a gente sente que precisa de um apoio nesse sentido, mas não temos nenhum psicólogo de formação. Então a gente tem que ter muita cautela e saber, eu consigo te acompanhar até aqui, até daqui para lá, você pode conversar com outro mentor, você tem que buscar suas respostas, você pode buscar um apoio de saúde mental, não tem nenhum problema em relação a isso, é importante, mas entender que o mentor tem um papel até determinado ponto, isso é fundamental. Certo. Caião, vamos chamar as meninas para brincar agora? Momento Jânio Quadros. Varre. Meninas, quem vai primeiro? Posso ir. Pode ir. Olha, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o Momento Jânio.
Como vocês sabem, esse nosso ex-presidente, ele tinha o hábito charmoso de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Vamos imaginar que o povo brasileiro decidiu eleger mais uma vez uma mulher para a presidência da República, certo? E essa mulher eleita é você, Lari. Então, Larissa, presidente do Brasil, março de 2021. O que eu quero que você faça? Eu quero que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de trabalho, você querendo contratar a pessoa, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E lógico, você tem que compartilhar o conteúdo dessa mensagem com a gente. Isso, a gente tem um site que a gente está lançando em breve e todo mundo que já participou do Política ao Quadrado tem o seu bilhetinho lá, tem o seu recado e vai ficar pendurado lá no nosso site para sempre. Gente, isso aqui é um perigo. Então, eu sou a presidente da República hoje, só retomando aqui, eu estou com o meu coração palpitando. Eu tenho que mandar um bilhete escrito à mão para alguém para me ajudar nesse momento, no meio da pandemia. Você pode falar, você pode falar. Você não vai escrever, você vai falar agora. Isso, você vai falar. E aí a gente vai escrever no nosso site. Eu preciso de um tempinho para pensar. Meu recado vai para a empresária Luísa Trajano. Boa. E o meu recado é, Luísa, muito obrigada por usar a sua força como cidadã, como empresária, como pessoa que se preocupa com a diversidade e inclusão e ajudar tantos brasileiros e estimular outros tantos a superar um dos momentos mais difíceis do nosso país. Que muitas pessoas se espelhem em você. Sensacional. E aí, Lari? O meu recado vai para a maravilhosa Djamila Ribeiro. E aí eu faço um convite para ela. Djamila, vem comigo, vamos construir um Brasil melhor? Vem ser a minha ministra, vem ser a minha ministra de educação. Excelente, meninas. Olha só, geralmente a gente termina o programa aqui. No entanto, como eu assisti a todas as lives de vocês, e eu acho que em quase todas as lives vocês fizeram essa pergunta, eu quero fazer a pergunta para vocês, que é o seguinte, vocês perguntam assim, que recado, o que a Larissa de hoje falaria para a Larissa que estava se formando então lá nos idos de 2008, 2007? Maravilhoso, Lívia, a gente ama essa pergunta e a Larissa de 2008 tinha muitas dúvidas, muito medo, e o que eu diria para ela hoje, daria um abraço bem apertado e falaria, converse com os bons amigos, converse com os mentores, marque um café virtual, um café real com todas essas pessoas, converse com elas e a partir dessas conversas você vai conseguir entender melhor o seu caminho. Você, Rê? Renata, você vai sofrer por muitas tragédias. A maioria delas nunca vai acontecer. Então nem importa. Segura a ansiedade, né? Meninas, agora eu vou agradecer por vocês terem aceito o convite de conversar com a gente. Eu vou agradecer em nome de toda a equipe, né? O Brasil e o mundo de forma geral está passando por momentos muito difíceis e eu não acredito que tenha sido coincidência que a Alma Mater tenha sido criada exatamente nesse contexto, assim como eu posso afirmar categoricamente que o Política ao Quadrado não foi criado nesse contexto por uma coincidência. Eu acho que na nossa geração, nunca o clichê mãos à obra foi tão cheio de significado. Eu acho que agora é mãos à obra mesmo, né? Acima de tudo, eu quero deixar um recado para as mentoradas de vocês. Eu vou ler o nome de cada uma delas. Se eu esquecer depois, vocês me falam e eu falo no próximo programa. Que é Natália Mamed, Isabela Ávila, Fernanda Kenny, Jaqueline Salvador, Ana Viana, Carol Olinda, Maria Eduarda Andrade, Dalila Carvalho, Ingrid Pereira, Vitória de Souza, Ana Luísa Botelho e Sara Domingos Rodrigues. Certo? Meninas, nunca se esqueçam de que o melhor da vida está sempre acontecendo dentro de nós mesmas. É aí que mora a nossa força. Um beijo, lindas. Muito obrigado, gente. Foi um ótimo programa, ensinou muitas coisas para a gente. Com certeza tem homem ouvindo aí e vendo a importância da luta pela equidade na prática, né? Mas também a necessidade de ir plantando sementes para a transformação de toda a colmeia, porque essas abelhas gigantes aí, e lutadoras e batalhadoras, elas não vão conseguir fazer tudo sozinhas.
temos que dar suporte a isso para uma transformação conjunta, para o mundo ser equitativo para todos. É isso, continuem seguindo a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Twitter e no Instagram, no Political 2, e no Spotify e nas plataformas de áudio, Política ao Quadrado. Renata vai dar um recado. Eu quero fazer um convite, aproveitar nossos minutos finais, para convidar todos, homens e mulheres, para o curso online que eu vou fazer agora. São 4 aulas, é um mini curso com o IDP. Então, o curso é sobre mulheres e liderança, mas a gente vai conversar sobre o que a gente conversou aqui: estrutura, cultura, crenças, né, e vieses, como que a gente trabalha com isso, autoconfiança, redes de relacionamento, enfim. O curso é totalmente online, totalmente gratuito, com certificado. Para se inscrever, basta entrar no site do IDP, que é o www.idp.edu.br. O curso vai ser em abril, então corre lá e já faz a sua vaga. É isso aí, gente. Aprender nunca é demais. Vamos fazer o curso. Vamos seguir a Alma Mater também no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado. Foi muito bom. Lari, quer se despedir? Quero me despedir de vocês, Lívia, Caio, parabéns pelo programa, tá muito legal, a gente tem acompanhado no Spotify, obrigada pelo convite, e sigam a gente no Instagram e no LinkedIn para acompanhar, tem boas novidades por aí, um programa crescendo em julho de 2021, contamos com vocês, obrigada, um beijo grande. Um beijo meninas, um grande abraço! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse